Será que o respeito pela religião é exagerado? Vamos descobrir. Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Zuga Religião. Nos últimos vídeos que tenho feito, e em particular no último react que fiz, a um vídeo do comediante Ricardo Araújo Pereira com o nosso grande Marco Pinheiro, surgiram alguns comentários com a sugestão de que deveríamos ler autores como Christopher Hitchens ou Richard Dawkins. Com isto em mente, eu achei que seria interessante fazermos aqui uma pequena análise de um dos mais famosos livros sobre o ateísmo, The God Delusion, ou Delírio de Deus, escrito pelo famoso ateu Richard Dawkins. Mas não quero de todo estar aqui a fazer uma análise apressada em 10 minutinhos. Não. O que eu vou fazer é fazer uma série de vídeos, agora nesta nossa rúbrica, em que vou explorar capítulo a capítulo o que é que nós temos a aprender com esta Bíblia do ateísmo. Tenho também de relembrar que irei fazer esta análise de um ponto de vista cristão, o que até calha bem, sendo que o autor deste livro se considera, pelo menos recentemente, um cristão cultural. I call myself a cultural Christian. Capítulo 1. Um profundamente religioso não crente. Bem, no primeiro capítulo, Dawkins inicia o livro com um esclarecimento da fé de cientistas famosos como Einstein e Stephen Hawking. Ele explica que estes usaram o termo Deus, mas de uma maneira muito diferente da crença tradicional num Deus pessoal. Para eles, Deus era uma metáfora para as leis naturais ou para a maravilha dos cosmos, e não uma entidade consciente que intervém ativamente no universo, ou seja, eles eram considerados deístas. Eu confesso que nunca vi um apologista cristão a citar Einstein como se ele fosse um cristão. Essas citações, como a famosa Deus não joga os dados com o universo, são muitas vezes utilizadas para demonstrar que quanto mais entendemos as leis e dinâmicas do universo, mais a elegância do seu design nos aponta para algum tipo de criador. No entanto, eu reconheço, obviamente, que poderão efetivamente existir pessoas que usam as frases deste cientista e de outros completamente fora do contexto, para tentar indiciar que Einstein era de alguma forma religioso. E nesse caso, a crítica de Dawkins é bem formulada e com toda a razão. Mas honestamente achei que foi um início estranho para um livro que quer demonstrar que a religião é falsa. Porque a verdade é que, embora Einstein não fosse religioso, ele também não se considerava ateu. Se assim não acham, ora vejam aqui esta frase, retirada da biografia de Einstein, pelo autor Walter Isaacson, quando lhe perguntaram se acreditava em Deus. Eu não sou ateu. O problema envolvido é vasto demais para as nossas mentes limitadas. Estamos na posição de uma criança que entra numa enorme biblioteca repleta de livros em vários idiomas. A criança sabe que alguém deve ter escrito esses livros. Não sabe como, não entende os idiomas em que estão escritos. A criança suspeita vagamente de uma ordem misteriosa na disposição dos livros, mas não sabe o que é. Essa, parece-me, é a atitude até mesmo do ser humano mais inteligente em relação a Deus. Vemos o universo maravilhosamente organizado e obedecendo a certas leis, mas apenas compreendemos vagamente essas mesmas leis. Olhando para isto, não me parece que Einstein concordasse com a visão puramente naturalista de Dawkins, pelo que me parece um início estranho para o livro. Mas, depois disto, Dawkins acaba o primeiro capítulo com o seu primeiro ataque à religião. E neste caso, ele ataca o suposto respeito desproporcional que a religião recebe por parte da sociedade, comparado a outras áreas do conhecimento. E argumenta que essa deferência impede um exame crítico e adequado das crenças religiosas. Citando o livro, vemos que ele diz: a religião é o único campo da vida humana onde até mesmo os mais céticos se sentem compelidos a mostrar respeito automático e imerecido. Uma das coisas que me impressionou nesta parte do livro é que ele não apresenta nenhum tipo de estudo científico para suportar esta tese. Ele pega apenas em alguns casos individuais em que ele acha que existiu uma deferência exagerada às crenças religiosas de uma determinada pessoa. E honestamente esta parte do livro não envelheceu muito bem, tendo em conta os constantes ataques e piadas que têm vindo a acontecer nos últimos anos, lançados em particular contra o cristianismo aqui no Ocidente.
Mas já na altura, aliás, 3 anos antes de Dawkins lançar o seu livro, Philip Jenkins lançava o seu próprio livro chamado O Novo Anticatolicismo, o último preconceito aceitável, em que ele explorava a existência de um preconceito contra os católicos nos Estados Unidos da América. Um preconceito que não era visto como negativo pela sociedade em geral. E, aliás, não há muito tempo atrás, em 2017, quando a juíza Amy Coney Barrett foi nomeada para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, os jornais foram inundados com insinuações de que ela não seria uma boa escolha por causa de ser católica. Não me parece que tenha havido muito respeito aí, certo? E, aparentemente, segundo um estudo em 2021, os crimes de ódio contra cristãos tinham subido 70% naqueles últimos anos. Portanto, este respeito que o Dawkins falava não me parece que seja tão atual quanto isso. E já na altura nós tínhamos exemplos dos dois lados, de extremo respeito e de extremo desrespeito. Para além disto, aquilo que Dawkins não chega a explorar nesta parte do livro é o porquê desse respeito pelas crenças religiosas. Porque se seguíssemos essa linha de pensamento, provavelmente chegaríamos à conclusão que o historiador Tom Holland chegou no seu mais recente livro chamado Domínio, em que ele diz o seguinte: o cristianismo, e apenas o cristianismo, tornou possível a criação do nosso mundo. Holland explora neste livro como é que a religião, em particular o cristianismo, forneceu as bases da sociedade ocidental e construiu aquilo que hoje é visto como valores seculares. É este papel da religião na cultura e na sociedade que, na minha opinião, ainda suscita algum tipo de respeito, mesmo até por parte daqueles que não têm fé. E não nos podemos esquecer também que o respeito à própria liberdade religiosa está associada à liberdade de expressão e às liberdades individuais. Não é por acaso que os principais regimes totalitários que existiram ao longo do último século atacaram firmemente a liberdade religiosa. Como já alguém dizia, a história não se repete, mas rima. E atacar esta liberdade religiosa pode ter um preço muito alto a se pagar, se é que não já o estamos a pagar hoje em dia. Mas para terminar, o mais engraçado de tudo isto é que Dawkins acaba depois por se contrariar nas entrevistas que dá. Ora, vejam aqui este pequeno clipe a demonstrar exatamente isso. What about traditions? Like, do you celebrate Christmas? I like tradition, I like upholding tradition. It doesn't mean I actually believe what lies behind it. So you're the kind that want to eat the cake and keep it No, too. not at all. It's not like that. It's culture. Yeah. It's culture. Well, Yeah. yes. Yeah, it's culture. It's politeness too. It's courtesy. If you're in a situation, if I'm in a say a Hindu temple, I take my shoes off and treat it with respect because I don't want to disrespect the people there. Portanto, para resumir, segundo Dawkins, a religião é demasiado respeitada pela sociedade e não merece esse respeito. Mas o próprio Dawkins assume que se está num templo hindu, vai se submeter às regras que lhe sejam impostas por respeito a essa mesma religião. Por hoje ficamos por aqui, mas fiquem atentos aos próximos vídeos em que vamos explorar os restantes capítulos deste livro. E como sempre, deixo-vos na descrição algumas das referências que utilizei para fazer o vídeo e já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like aqui em baixo e subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.